Aqui está em Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bítia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha o que a Bíblia diz aqui nesse pequeno versículo. O apóstolo Paulo, em suas missões, ele impediu, o Espírito Santo impediu e logo depois não permitiu. Isso aqui, opa, sem a luz está ruim, já está aí. Olha o que a Bíblia diz aqui. Então eles foram impedidos por andarem um caminho, foram impedidos de ir para uma região. Se ele foi impedido, é porque talvez houve livramento, né? E aqui a palavra de Deus é tão preciosa porque é um detalhe, mas você pode perceber que o Espírito Santo guiou o apóstolo Paulo. Como? Mudando o itinerário. Às vezes nós não temos noção do que é o itinerário que Deus falou para a gente diferente. Então imagina só, decisões simples na nossa vida. Se Deus falou para você não ir por esse lugar, porque Deus está te protegendo de algo. Então isso aponta para escolhas nossas do dia a dia, independente do Espírito. Quando nós oramos para algo, pedimos ao Espírito Santo, se a porta se fechou, é porque Deus tem algo muito melhor para você, numa porta que será aberta mais para frente, tá entendendo? São detalhes. Então nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é soberano e Ele sabe tudo o que Ele faz. Ele sabe o nosso bem, Ele sabe o melhor para mim e para você, porque é a vontade dEle, tá entendendo? É a vontade dEle. Então o que eu preciso fazer nesse momento? O que eu faço nesse momento? Ore ao Senhor pedindo aos detalhes. É um itinerário, é uma escolha de a compra de alguma coisa. Quanto mais eu envolvo Deus em minha vida, mais eu sou guardado, mais eu sou protegido. Eu erro menos, porque Ele sabe o que é o melhor para mim. Então a compra de um automóvel, como eu tive um exemplo recentemente, um local que você vai, peça ao Espírito Santo. Eu moro numa região que é muito próximo de vários shoppings, né? Então eu moro na Lapa, tem o Shopping Plaza, Bourbon, tem o Tietê Plaza, o Shopping Center Norte também é muito próximo, todos eles. E o que acontece? Às vezes eu vou para um lugar que tem a mesma loja em todos eles. Mas Senhor, qual o melhor shopping aí nesse dia, nesse lugar, nesse momento agora? Às vezes eu ouço Bourbon, parece ser tão simples, né? Às vezes é uma Plaza, às vezes parece tão simples. Sabe quando o Espírito Santo fala para você ir para um lugar? Vá. Se é de outra forma, faça. Isso eu estou falando de detalhes, irmãos. Imagina coisas mais importantes, mais relevantes da sua vida. Está entendendo? Insira o Senhor. Deixa Ele se fazer parte da sua vida. Os detalhes. Isso, naquilo que você às vezes acha que é insignificante. Na insignificância que você acha que tem, Deus pode manifestar bondade. Deus pode te guardar. Está entendendo? Então você vai ver diversas vezes na própria palavra de Deus, várias portas se fechando para as pessoas. Essas portas são o quê? São Deus avisando que lá na frente tem algo melhor. Vai ter algo melhor. Agora, nós por si só temos a habilidade de se planejar, de fazer as coisas de forma natural. Porque às vezes a gente acha que aquilo é bom. Acha que é bom. Tá entendendo? Mas qual que é o nosso desafio, meu e seu? Nosso desafio é depender do Espírito Santo. Nosso desafio é não se esquecer de envolvê-lo nos nossos projetos.
uma decisão simples que é necessária. Às vezes parece meio loucura, irmãos. Parece besteira. Mas quando você vai aumentando o seu nível de dependência de Deus, irmãos, é um negócio assustador, mas é tão benéfico. É um negócio que parece ser tão louco, mas é tão bom. Às vezes um elevador que Deus fala, pega outro elevador que esse aqui vai demorar. Aí você fica lá naquele elevador que você quer, porque não sei o que. Aí o elevador demora, mas aquele lá era melhor que ele. Eu te faço um convite. Seja guiado, seja conduzido pelo Espírito, nos pequenos detalhes. Quando for planejar algo, consagre aquilo ao Senhor. O seu caminho, a forma como que vai ser feito, faça isso. Permita com que o Espírito Santo guie seus passos. Permita com que o Espírito Santo evite você cair em ciladas. Irmãos, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, ele foi primeiro impelido pelo Espírito a fazer uma coisa, depois ele não permitiu, o Espírito Santo não permitiu que o apóstolo Paulo seguisse. Isso é ser conduzido pelo Espírito, irmãos. É ser direcionado pelo Espírito. Então, é muito importante você envolver ao Senhor e perceber uma paz no seu coração. Perceber paz no coração. Não faça nada na sua vida se não houver paz. Não faça essa loucura de dar um passo a mais sem ouvir a voz do Espírito. Está entendendo? Isso eu estou querendo te levar para os extremos, né? Quais são os extremos, pastor? Eu estava ouvindo um podcast falando sobre isso, né? Que ser levado às extremidades te leva ao equilíbrio. E o que acontece aqui em Deus? Se algo for muito grande, peça a Deus. Peça a Deus. Ore a Deus. Dependa de Deus completamente. Ore ao Senhor, consagra ao Senhor. Vá orar até ter paz. Mas também mas é o extremo de coisas grandes, relevantes, mas também o extremo de detalhes, de pequenas coisas. Ter experiências com o Senhor. Você pode ter experiências com Deus nos maiores e nos mínimos detalhes. Eu sempre costumei dizer que as melhores orações, elas surgem nos dias mais difíceis. Em tempos difíceis são gerados grandes homens e mulheres de Deus. Mas também eu não posso tirar a verdade que eu também posso ter experiências extraordinárias com o Senhor em pequenos detalhes. Em pequenos detalhes. Você às vezes pode tirar de letra alguém que é muito espiritual, porque nas grandes decisões ela buscou o Senhor. Mas nós somos chamados para buscar ao Senhor desde o mínimo, nos detalhes. Aí se encaixa até mesmo o versículo que quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Está entendendo? Eu sou tão acostumado a pedir a direção para Deus, em ser conduzidos em pequenos detalhes, que quando eu estou diante de grandes desafios, se torna mais fácil, se torna mais leve. Está entendendo? E o que você quer? O que você precisa? Então o nosso desafio diariamente é isso, consagrar, buscar ter paz nos pequenos detalhes. Irmãos, às vezes é uma roupa, na escolha do seu guarda-roupa. O Senhor te direciona, usarão alta tal roupa. Eu já tive experiência de sair de casa assim, e o Espírito Santo fala, leva uma blusa. E eu olhar para o marcador de temperatura lá na rua, tá 32 graus. Falei, isso é uma loucura. Não estou falando que eu acerto todas as vezes. Às vezes eu não ouço. Nesse dia da blusa eu ouvi. Falei, eu vou levar. E aí quando eu percebi, irmãos, teve uma queda tão drástica assim na temperatura, que eu falei, meu Deus do céu. Quem me avisou que o clima
ia ficar menor o tempo, a temperatura ia cair. Foi o próprio Deus que cuida de todos os detalhes. É aquele que comanda a temperatura. Ele que ordena que o vento cesse e pare. É aquele que nos guarda, nos protege. Então, a melhor coisa é ouvi-lo. A melhor coisa é segui-lo. A melhor coisa é ser direcionado por ele. Não tem nada melhor do que ser guiado pelo Espírito. Não tem nada melhor. Então lembre-se, Deus não é um Deus de confusão, mas Deus é um Deus de paz. Deus de paz. Um Deus e que vai trazer as confirmações, convicções dentro do seu coração. Então, busque o Senhor. Sabe, Senhor, é para mim isso aqui. Esse lugar, Senhor, eu mesmo tenho uma vida muito corrida. E às vezes eu percebo que eu tenho um problema de... Como é que se diz? Às vezes falta de foco, correria danada e tal. Eu falo, Senhor, eu já não sou bom de cabeça para ter foco. Então me ajuda. Senhor, vale a pena ir para esse lugar? Por aqui ou por aqui? E às vezes eu ouço, vá por esse lugar. Desculpa, e aí tá aqui um lugar, tá uma situação aqui. Tem que ser feita. Mas tem outra coisa que também tem que ser feita, Senhor. Me dá sabedoria para qual dos dois lados eu vou agora. O que eu resolvo primeiro? E aí eu vou sendo conduzido pelo Espírito. Eu quero te convidar a você ser essa pessoa que busca paz, que busca direção, que se consagra ao Senhor, tanto as coisas extremas, né, de dificuldade, de complexidade, né, e também os detalhes mínimos, as pequenas coisas. Senhor, minha mãe pediu para me comprar algo num lugar. Estou com medo de ir no mercado e não encontrar. Fala comigo. Onde vai ter um lugar que vai ter e vai ser mais barato? Parece ser muito besta, né, irmãos? Tão simples. Parece ser tão superficial. Só parece. Mas você não consegue compreender, talvez ainda, qual é o tamanho do cuidado de Deus nesses detalhes. Se Deus está falando para você, faça logo. Está entendendo? E nós estamos sendo chamados nesse dia para ser conduzidos pelo Espírito. Isso que eu estou compartilhando com você não está no livro de uma forma detalhada assim, mas esse é o princípio do livro também. E eu quero orar por você, declarando sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que Deus nos livre de sermos pessoas naturais. Deus nos livre de sermos pessoas que não é conduzido, é muito ruim. Através da busca, da oração, de ser guiado, ser impelido, ser impedido pelo Espírito, nós somos guardados. Nós temos a oportunidade de manifestar a bondade de Deus, a graça de Deus, o direcionamento de Deus. Está entendendo? E eu quero orar por você nesse momento. Não feche seus olhos onde você está. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, assim como essa experiência, ó Deus, que parece ser tão simples, mas foi tão preciosa sobre a vida do apóstolo Paulo. Um itinerário que o Senhor compartilhou com ele. Um itinerário que o Senhor impediu de ir por um lugar e direcionou a ir por outro. Isso mostra tanto, ó Deus, o seu cuidado por nós. Ó Deus, queremos ser aqueles que é conduzido, guiado pelo Teu Espírito nas extremidades, ó Deus, de coisas complexas, maiores, dificultosas, mas também queremos ser aqueles que é conduzido pelo Teu Espírito, que tenha paz no coração, nos mínimos detalhes, na compra de um produto no mercado, no lugar que iremos ir, o ônibus que vamos pegar,
a forma como que vamos conduzir nosso dia a dia. Eu quero declarar que nós seremos seres espirituais, perceberemos o Espírito do Senhor conduzindo, se movendo, ao ouvir a Tua voz, ao enxergar o Senhor em circunstâncias. Eu quero declarar em todos os momentos, possamos ser conduzidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor. E eu creio, ó Deus, que teremos grandes testemunhos da bondade do Senhor, da graça do Senhor, nos alcançando, nos mostrando os melhores caminhos, melhores escolhas e tudo o que formos fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A Deus. Aleluia. Quantos querem ser guiados pelo Espírito? Aleluia. Aí a Carol dizendo, tive a experiência ontem de ser guiada até um local pelo Espírito Santo. Foi muito poderoso. Isso é bênção. Isso é bênção de Deus. Creia nisso. Amém, irmãos? Eu quero que nós possamos orar agora. Eu e você vamos orar juntos pelos nossos alvos. Ore. Já aproveite esse compartilhar e ore para que os seus alvos, o Senhor compartilhe com você. Eu vou, não vou, isso aqui eu continuo orando ou não. Perceba a voz do Espírito Santo. Perceba onde que Ele está te conduzindo, o que Ele deseja para você. Então vamos orar por isso. Senhor, esses são meus alvos. Aqui, isso. E Deus te dará a estratégia. Deus vai te dar provisão. Deus vai liberar, vai te dar paz. Aquilo que você estava ansioso, Deus tirará a sua ansiedade. Porque Deus vai compartilhar. Não é nesse tempo, é naquele tempo, é naquela forma, tá entendendo? Entendeu? Olha que legal da Ju aí. Eu orei para que toda vez que eu dormisse no ônibus, Deus não deixasse eu passar meu ponto. E Deus sempre me acordava antes. Isso é precioso demais, você não tem noção. Você não tem noção. Parece ser besteira. Parece ser algo natural. Mas não é. Eu já tive. Aí a oração do ponto de ônibus sempre funciona. Eu já orei isso diversas vezes, irmãos. Aí você pode ter duas vertentes. Você pode olhar e enxergar que aquilo que aconteceu com você foi natural, foi um instinto, porque a psicologia, porque não sei o que ela ensina, ou você pode crer piamente que é Deus se movendo, que é o Espírito Santo te conduzindo. Irmãos, que preciosíssimo você ter uma experiência com o Espírito Santo dessa forma. Ele que conduziu, Ele que falou, Ele que me acordou, Ele que fez, tá entendendo? Isso é poderoso, irmãos. Eu orei a Deus para que Deus me desse uma palavra para ministrar aqui. Eu busquei algo, né? Compartilhando aqui com você. É o Espírito Santo. Olha, eu falei para o Espírito Santo me acordar para eu vir para a live e ele acordou. Isso é bênção. Isso é bênção. Isso é bênção demais. Irmãos, que possamos ser conduzidos e movidos pelo Espírito todos os dias. Isso é bom demais. Até seus alvos, sobre aquilo que nós vamos orar agora. Sobre os nossos alvos, Deus vai nos conduzir a chegar mais próximo, a desfrutar mais, tá entendendo? No tempo certo vamos desfrutar daquilo que é o alvo. Vamos orar para que o Senhor nos conduza com sabedoria, com graça, com poder. Amém? Eu quero abençoar a sua vida hoje e você ore também aí pelos seus alvos. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre os alvos dos meus irmãos tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor nesses dias. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ó Deus, eu quero declarar que tudo aquilo que está diante do Senhor, que os meus irmãos colocaram como alvos, possa acontecer, ó Deus. Nós declaramos, abençoamos, declaramos, ó Deus, que o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é dono do tempo, o Senhor conhece, o Senhor sabe o melhor tempo, a melhor forma. Nós oramos, ó Deus, que sejamos conduzidos pelo Espírito,
para sermos guiados, conduzidos, entender o melhor tempo de cada uma dessas coisas. Nós colocamos nossos alvos diante do Senhor e declaramos: seja feita a tua vontade. Os nossos alvos estão diante do Senhor. Primeiramente é o Senhor. Por isso pedimos ao Senhor: conduza, mova-se segundo a tua vontade. Queremos ser aqueles que não andam ansiosos, não andam preocupados, mas confiam plenamente na tua doce vontade, perfeita vontade, agradável vontade. Por isso eu oro, Deus, que os meus irmãos tenham um coração sábio para entender e compreender tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Se é tempo de aguardar, que aguardará. Se é tempo de se posicionar, irá se posicionar. Se é tempo de clamarmos, profetizarmos, Ele irá fazer isso. Diante desses alvos, agradecemos a Deus para que cumpra a sua vontade, e nós já agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor sabe o que é o melhor para mim e para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Cremos que teremos grandes testemunhos de alvos que foram conquistados durante o jejum, até o encerramento do jejum, ou no tempo certo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem agradecer ao Senhor, irmãos? Quantos podem agradecer ao Senhor? Agradeça ao Senhor e creia que Deus é um Deus de detalhes. Deus vai te conduzir nos detalhes. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te dê uma noite de descanso, um sono do justo. A palavra de Deus diz que Ele dá enquanto você dorme. Durma com o Senhor agora de uma forma poderosa. Sonhos poderosos. Que o Senhor te guarde de todo tipo de pesadelo, de insônia. Que o Senhor te dê uma noite abençoada. Daqui a pouco estarei acordado, porque tem grandes coisas para esse sábado, poderosas. Hoje nós temos culto, temos um mutirão, temos coisas preciosas. Você que é aqui da rede, estaremos juntos em breve, mais tarde. E você que está nos assistindo, nos acompanhando nessa live de madrugada, muito obrigado por estar conosco aqui, que você possa ter sido edificado pelo Espírito Santo de Deus e crer naquilo que foi falado. Essa live eu vou deixar guardada, foi preciosíssima. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir o que foi compartilhado e vai ser poderoso. Amém? Deus abençoe você. E eu vou deixar a live gravada como um Deus de detalhes. Fica na paz e até breve. Tchau, tchau. Boa noite.